Olá, bom dia a todos, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui de volta no canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre trauma. Vamos falar especificamente sobre a epidemiologia do trauma. Você que está chegando agora no canal, você pode se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Vamos lá começar a falar aqui para vocês sobre a epidemiologia do trauma. Os traumas representam um grande problema de saúde pública devido ao aumento alarmante de acidentes de trânsito e de trabalho e os casos também de violências e agressões. Observe muito bem que o trauma é um grande problema de saúde pública. Por que é um grande problema em saúde pública? Porque existe um grande gasto no atendimento pré-hospitalar, intra-hospitalar e também após o atendimento intra-hospitalar, que vem a recuperação desse paciente. Alguns desses pacientes ficam sequelados por um longo período e vão para a Previdência. Tem a questão econômica também envolvida aí nesse caso também, tá certo? E também tem alguns que estão em idade econômica produtiva, que nós chamamos, que muitas vezes sofrem o trauma e não retornam mais também ao mercado de trabalho. Então, o traumatismo, o trauma, é um grande problema de saúde pública, principalmente por causa do acidente de trânsito, tá certo? Que aí a gente vai estudar posteriormente muito sobre acidente de trânsito, trauma frontal, lateral, por trás quando bate o carro. Então, uma série de fatos a gente vai falar sobre o traumatismo, sobre a cinemática do trauma. E também pode vir a acontecer acidente de trabalho. O cidadão que trabalha numa indústria, por exemplo, em algum momento pode vir a acontecer algum tipo de acidente, como perda de membros, perda de dedo e laceração também. Os casos de violência e agressões são no caso de traumatismo causado ali através de relacionamento, tá certo? Com violência que pode ser por arma branca, arma de fogo, que pode vir a acontecer, ou agressões mesmo que pode vir a acontecer, tá? Diretamente. Então, o trauma é um grande problema de saúde pública. Vocês vão passar a conhecer mais detalhes sobre o trauma. Então, o trauma pode ocorrer por acidente automobilístico, como no caso, carro, moto, e também por quedas. Essas quedas podem ser queda da própria altura, queda em situações onde o cidadão já tem uma certa idade, no caso de idoso, também por violência urbana, que nós acabamos de falar para vocês, e desastres naturais. Desastres naturais, nesse caso aqui, é muito frequente acontecer, principalmente aqui no Brasil, em períodos chuvosos. E no caso dos acidentes automobilísticos aqui, estão muito associados, principalmente quando o motorista é um pouco imprudente, mas também como no caso, o uso de álcool durante você estar dirigindo, né? Pode vir a acontecer algum tipo de acidente. Então, orientamos não beber, tá? Quando você está dirigindo. E queda também. No caso da queda, pode ser queda da própria altura, queda de 1,5 m, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Então, aí a gente vai avaliar de acordo com a amplitude dessa queda, tá? A altura dessa queda. A queda pode vir a acontecer também no caso do idoso, tá certo? Vai chegando a uma certa idade, de repente a casa não está bem adaptada àquele idoso, à situação dele, e devido a essa estrutura física da casa não estar bem adaptada, principalmente banheiro, o idoso pode vir cair, tá? Que chamamos aí queda da própria altura. Que são situações aqui que eu estou falando para vocês que são situações que podem ser evitadas, podem ser prevenidas, como no caso acidentes automobilísticos. Se você bebe e você vai dirigir, a probabilidade de acontecer algum tipo de acidente é grande. Então, se beber, não dirija. No caso também de quedas, principalmente no caso de idoso, pode ser prevenível aí, nesse caso, ser adaptada a casa de uma maneira adequada para aquele idoso, tá certo? No caso de violência urbana, também situações que podem ser prevenidas. Então, no caso do trauma aqui, muitas situações podem ser prevenidas. Logicamente que tem situações que são intencional e não intencional, tá certo? Então, o acidente de trânsito, o tipo de trauma mais frequente que acontece, ou seja, aqui, ó, 6% das deficiências físicas mundiais acontece por traumatismo, principalmente por acidente de trânsito. No caso do Brasil, a morte por acidente de trânsito está aqui na faixa etária entre 0 e 18 anos, ou seja, do total, 31% dos acidentes de trânsito
acontece dentro dessa faixa etária aqui de 0 a 18 anos. Então, a primeira causa de morte entre 1 e 45 anos nos Estados Unidos. Eu estou dando esses dados aqui para vocês, justamente para vocês terem uma ideia de quanto o trauma é um problema de saúde pública. Trauma não é algo isolado, não é só apenas um acidente, é um problema de saúde pública muito grave, que não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Por isso que eu estou trazendo dados aqui, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, tá certo? Então, as repercussões econômicas dos altos índices de morbimortalidade relacionados aos acidentes e outras causas externas refletem diretamente na sociedade. Ou seja, como que refletem o trauma diretamente na sociedade? A vítima de trauma, ela pode ter dois caminhos. Ela pode ficar sequelada, tá? Sequelada. Ela pode vir a apresentar problemas improdutivos, ou seja, problemas mentais, tá certo? Posteriormente ao trauma, ou ela pode ficar sequelada, onde ela fica dependente do sistema previdenciário. Então existe uma repercussão social, tá? Muito grande, porque aquele indivíduo que era produtivo economicamente, ele poderia de repente estar sustentando a família dele. Como ele está sequelado, não consegue mais trabalhar, gerar uma renda para manter a família, então ele fica dependente da previdência e ao mesmo tempo a qualidade de vida nesse caso dele possivelmente caia muito, tá certo? Então o trauma tem repercussões sim, diretamente repercussões sociais, tá certo? Os dados epidemiológicos que retratam assim os índices de mortalidade no Brasil demonstram assim alta prevalência de causas externas. Quando falamos causas externas, nós estamos falando o trauma causado por arma branca, que é no caso faca, causado por armas, causado também por acidente de moto, queda, acidente de carro, violência urbana. Então, essas são causas externas. E observe muito bem nos nossos dados aqui que as causas externas estão liderando em nosso país, tá? Em torno de 42,35% do total de 100% tem problemas de saúde por causas externas. Em segundo lugar, tem a neoplasia. Em terceiro, doença respiratória. Eu coloquei outras aqui, tá? Outras doenças, ranqueando aqui as 6 primeiras. Por quê? Para identificar e mostrar para vocês aqui claramente que as causas externas estão em primeiro lugar, que é no caso o traumatismo, tá certo? Então fica bem claro na cabecinha de vocês que o trauma é um grande problema de saúde pública, tá certo? Observe muito bem, continuando aqui sobre a epidemiologia do trauma, como fica o custo direto e indireto do trauma. Observe muito bem que o trauma lidera aqui com um valor de 334 milhões de dólares. Em segundo lugar vem o câncer, com 88 milhões de dólares, e sistema cardiovascular, doenças que causam morte nesse caso, o custo é de 33 milhões de dólares. Esses dados aqui são dados dos Estados Unidos, tá certo? Eu estou colocando para vocês porque isso retrata muito bem os valores gastos com pacientes que sofrem trauma, são atendidos no pré-hospitalar, intra-hospitalar, tem a recuperação que pode ser longa também, então o gasto é alto. A história no nosso país não é diferente. Possivelmente o Brasil gasta muito para atender pacientes politraumatizados, pacientes que sofreram trauma ou que sofreram alguma causa externa. Observe muito bem que é possível também identificar que os anos de vida perdidos por pessoas que sofrem trauma. Olha aqui, o trauma causa aqui, ó, anos perdidos, 33 anos, ou seja, é muito tempo, tá? Câncer, 18 anos, sistema cardiovascular, 12 anos. Observe muito bem que o traumatismo, o trauma, ele lidera esse ranking, ou seja, uma pessoa sadia, saudável, em idade econômica reprodutiva, possivelmente não vive, vamos dizer, 60 anos, tá certo? Ou seja, a quantidade de homens que nascem vai diminuindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, de 18, 20, 25 anos, vai diminuindo o número de homens, porque a maioria deles se colocam mais em perigo e, consequentemente, vai diminuir o número de homens, ou seja, vai perder anos de vida, estão perdidos nesse caso aí, de homens que sofrem trauma também. Na Política Nacional de Saúde do Homem,
que eu não tenho dados específicos aqui de cabeça para estar dando para vocês, mas existe uma quantidade de homem grande que nasce, mas ao longo dos anos, principalmente a partir dos 20 anos, vai diminuindo o número de homens, consequentemente porque se colocam mais em perigo e também se cuidam menos, tá certo? Mas no caso do trauma também ocorre uma diminuição, em consequência principalmente do homem que sofre trauma. Perdem bastante anos de vida, nesse caso aqui, anos de vida perdida. A estatística está mostrando aqui para vocês terem bem claro na cabeça de vocês como trauma é um grande problema de saúde pública. É importante também deixar bem claro para vocês sobre a epidemiologia do trauma que os maiores responsáveis pelo trauma, por exemplo, nos Estados Unidos, são veículos, arma de fogo, queimaduras, intoxicação, queda e outros. Observe muito bem que a maior estatística, a maior causa de trauma, por exemplo, nos Estados Unidos, é intoxicação. Em segundo lugar, aqui vem veículos. Em terceiro lugar, vem arma de fogo. E em quarto lugar, vem quedas. E em quinto lugar, vem queimaduras. Então, esses seis aqui que coloquei para vocês são que nós conseguimos observar com maior frequência que causam trauma em indivíduos e em cidadãos, tá certo? Então, falar sobre trauma para vocês, sobre a epidemiologia do trauma, é trazer um leque de informações para você reconhecer e você olhar assim, poxa, o trauma não é simplesmente uma causa isoladamente. Não, é um grande problema de saúde pública, mesmo porque nós conseguimos prevenir e evitar. Basta o poder público trabalhar em prol da prevenção do trauma. Assim, prevenindo cada vez mais, vai ter menos pessoas sequeladas, menos pessoas que morrem em consequência de causas externas. Assim a gente vai ter uma população mais sadia e deixa de ser um grande problema de saúde pública, tá certo, pessoal? Então ficamos por aqui. Se você tem alguma coisa a comentar sobre esse vídeo que nós devemos melhorar ou não, você pode comentar aqui embaixo. Se a gente deve melhorar o nosso vídeo, você pode comentar também aqui embaixo, que nós vamos estar respondendo para vocês. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.